Hoje, dia 6 de junho de 2014, se comemora o Dia Nacional do Teste Neonatal, o teste do pezinho. Para comemorar a data, foi realizada uma solenidade em homenagem à vida e obra do Dr. Benjamin José Schmidt, criador mundial do exame. O evento foi realizado na Câmara Municipal de São Paulo e reuniu médicos, convidados, autoridades e familiares. A cerimônia foi um momento de celebrar o legado deixado pelo médico e cientista Benjamin José Schmidt. O teste do pezinho é um exame essencial para a saúde do bebê e deve ser feito logo após ele completar 48 horas de vida, pois detecta várias doenças antes mesmo de aparecer algum sintoma. Além disso, é simples, rápido, gratuito e obrigatório em todo o Brasil. O meu pai, na verdade, a gente pode dizer que ele é o criador da lei, porque um pediatra, que eu não me recordo o nome agora, criou o teste do pezinho, mas foi o meu pai que fez ele, como exame laboratorial, ficar com uma curacidade extremamente confiável. Então a gente pode realmente dizer que Benjamin José Schmidt criou o teste do pezinho, além do maior trabalho dele de difundir para o mundo inteiro e convencer autoridades da América Latina, da Europa, a realizarem como lei o teste do pezinho. Virou uma lei porque tem muitas doenças que nenhum médico faz o diagnóstico dessas mesmas doenças. E a única maneira de se fazer o diagnóstico dessas doenças é através do chamado teste do pezinho. O teste do pezinho é um procedimento usado no mundo inteiro. Aqui o Brasil ele foi um dos países, não pioneiro, mas ele foi um país que, digamos assim, seguiu o exemplo do que já era feito na Europa. O teste do pezinho, atualmente, ele detecta 3 doenças importantes, que se não forem detectadas logo que a criança nasce, nos primeiros meses de vida, podem se tornar muito graves e dar sequelas muito sérias. Um dos testes, das doenças é a fenilcetonúria, que causa um retardo mental profundo e pode ser evitada apenas com uma dieta especial. Quando descoberto que a criança tem tem 2 genes dessa doença. E em geral os pais são assintomáticos e a criança é o primeiro caso na família. Eu acho que é importante que nós podemos colocar o Dr. Schmidt como um dos grandes brasileiros que transmitiu, que deixou para a humanidade um legado que é fenomenal. Então eu acho que é muito justa essa homenagem prestada pela Câmara Municipal, porque é o reconhecimento do povo de São Paulo a essa figura, a esse profissional, a esse pesquisador de renome internacional. Então eu acho que isso é uma maneira de nós estarmos aqui, a Marinha, prestando essa homenagem para o Dr. Schmidt, que nos deu um legado fenomenal e colocou o nosso país como um país de pesquisadores, como um país que transmite à humanidade um teste, que é o teste do pezinho, de grande importância para todos nós. O teste do pezinho é o que há de mais importante dentro da medicina preventiva, pois permite diagnosticar doenças a tempo de interferir na evolução delas por meio do tratamento precoce. Em primeiro lugar, o hipotireoidismo, que é uma doença banal, boba. É um pecado a gente perder uma criança, que a criança ficar deficiente mental por causa que ela tem pouco hormônio tireoidiano. Então, em primeiro lugar, o hormônio tireoidiano. Mas cada ano que passa, o teste do pezinho vai ficando mais importante, porque hoje existe o genoma. Então, muito antes da gente envelhecer, todos os nenês, todos os recém-nascidos no mundo inteiro vão ter o seu genoma realizado no teste do pezinho. E com isso a gente abre as portas para a melhor maneira de se praticar a medicina no mundo, que é a medicina preventiva. Eu tenho
um nenê que tem um genoma, que tem alguns genes ou algumas proteínas que não se expressam. Então ele é predisposto a ter determinadas doenças. Ora, eu de posse dessa informação vou evitar que ele tenha a doença. Tratar antes da doença chama-se medicina preventiva. A maneira mais nobre e digna de se praticar medicina. São Paulo hoje atingiu a fase 4, onde a gente tem há 1 ano a inclusão da hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase, que são doenças muito importantes, com um tratamento extremamente barato e que salva muitas vidas. A ideia é que isso seja ampliado e que a gente tenha um padrão de triagem como o padrão europeu, o padrão americano, que chega a triar 50 doenças com uma gota de sangue. Benjamin foi meu aluno e fez a tese de doutorado dele no meu laboratório. Nós estudamos uma doença muito rara, que tinha muitos casos no Brasil, acidentalmente, que era uma doença de gente que não sente dor, que é extremamente grave. E trabalhamos muitos anos juntos, colaboramos, eu não tenho nada com o teste do pezinho, que é a iniciativa do Benjamin, trouxe para o Brasil, conseguiu implementar no Brasil, que foi muito importante. Trazer só a ideia não adianta, tinha que implementar, ele implementou. No laboratório particular dele, foram realizados, eu colaborei com isso, os primeiros ensaios de intoxicação por metais, que afetava muitos operários da indústria, sobretudo da indústria de baterias de automóvel. Então Benjamin era uma figura importante da época, além do trabalho dele em pediatria, que foi reconhecido para ele ser presidente da Sociedade Internacional de Pediatria. Durante a cerimônia, foi exibido um documentário sobre a vida e trajetória profissional do médico Benjamin José Schmidt. Dr. Benjamin nasceu em 1931, na cidade de São Paulo. Se formou em medicina pela USP em 1955. Se casou em 1956 com Cima Maria Schmidt. Teve 2 filhos, 5 netos e agora um bisneto. Nós casamos em 1956 no Réveillon. Ele um ano simples, queria chegar onde chegou, já desde o início, né? Batalhou muito e começamos juntos. Tenho saudades, foi uma época maravilhosa. Ele chegou onde ele queria chegar e tivemos uma vida realmente de muito glamour e tudo, por tudo que ele foi, né? Obrigada por tudo. E saudades, né? Ele tinha carinho com todo mundo. É o orgulho da família, a luz dos olhos dos meus pais e de toda a família. Muito humano, muito querido, muito desde de empregados do prédio até pacientes, todo mundo tinha uma adoração por ele. Era uma pessoa muito querida, muito humana, muito. Nota 1000, além da inteligência. É realmente orgulho da família. Ele foi e vai ser sempre. Eu conheço o meu sogro, tive a honra de ter sido paciente dele e conheço meu marido desde 5 anos de idade. E inclusive, não sei se você sabe, mas ele falava que quando eu crescesse ia se casar comigo. E o meu sogro sempre foi maravilhoso comigo, com toda a família, uma pessoa muito especial, maravilhoso, um ser humano incrível. Eu só tenho a agradecer por ter tido um sogro tão maravilhoso e de estar nessa homenagem tão bacana que a minha sogra e os filhos estão fazendo para ele, né? Acho muito legal isso, muito bacana. Eu me recordo que ele era uma pessoa muito feliz, simpática, humilde e ele era tipo uma alegria, até mesmo na doença. Quando ele teve a doença, eu peguei todo o processo da doença dele desde pequeno e mesmo quando ele estava parando de falar,
ele não falava, quando ele olhava para os olhos da minha avó ou da minha mãe, ele sempre abria um largo sorriso do rosto inteiro, e era sempre muito lindo ver isso, que ele relembrava realmente, e eu acredito muito nisso, que ele relembrava as lembranças que ele tinha com essa pessoa, e toda vez que ele via, ele sorria para ela. Que eu amo ele e sinto a falta dele com todo o meu coração, e gostaria que ele estivesse aqui presente para poder ver a homenagem que fizeram para ele. Dr. Benjamin José Schmidt foi o primeiro brasileiro a presidir uma sociedade médico-científica internacional, a Sociedade Internacional de Pediatria na França, durante a década de 70. Aprimorou e introduziu no Brasil o exame de triagem neonatal. É dele a descoberta de 2 doenças ligadas a problemas no metabolismo. Foi o fundador do laboratório Lavoisier. É considerado um dos melhores pediatras brasileiros, tendo escrito cerca de 300 artigos e ocupado vários cargos de destaque na medicina, no Brasil, América e Europa. Meu pai queria que os filhos dele fossem melhor do que ele. É meio difícil. Não vai dar. Desculpa, papai. Você foi demais. Nem eu, nem meu irmão nós vamos conseguir, mas a gente vai fazer o que pode. O principal cargo de Benjamin José Schmidt foi ser presidente internacional de pediatria. Ele foi o primeiro médico do mundo a ser presidente de uma sociedade internacional durante 10 anos. E o mais maravilhoso que isso é que nem político meu pai foi. Ele conseguiu ser presidente durante 10 anos por competência. Isso que faz e fez a gente chorar hoje aqui, nessa tarde, passada aqui na Câmara da Assembleia, porque esse eu acho que é um ponto muito importante. Sem ser político, ele ficou lá por competência. Imaginem vocês, se os cargos importantes do nosso país fossem todos eles ocupados, ao invés de indicações políticas, por competência. O Brasil seria melhor ainda, não seria? Esta solenidade foi organizada pelo vereador Roberto Trípoli e a família Schmidt. Meu irmão, assim, eu sou a caçulinha, né? Então, assim, quando eu nasci, quando eu tinha 2 anos, ele casou, entendeu? Então, assim, nós tínhamos muita diferença de idade e ele foi meu pediatra. Então, é muito engraçado o irmão ser pediatra da irmã, né? Curti muito ele porque, assim, ele... Por casar, quando eu tinha 2 anos, então assim, eu e a diferença do Beni, do meu sobrinho, somos 4 anos de diferença. Então nós íamos passear juntos, praticamente ele foi meu pai, entendeu? Essa é a verdade, eu não considero muito como irmão, mas sim como pai. Primeiramente, a questão humanitária. Ele pensava muito na relação médico-paciente, ele tinha um carinho muito especial pelas mães. Desde pequeno eu o via atender, porque ele tinha consultório dentro da nossa casa, então a nossa sala de estar era o consultório de pediatria dele. E desde pequeno eu via como ele tratava as mães e o respeito de escutá-las, né? E ter paciência de orientar e dar esse carinho. O mais importante dele, que a gente tem de referência, é a característica de dar esperança, mesmo nas condições, quando as condições eram difíceis. E ele sempre falava, não, a ciência evolui, a senhora tenha paciência, tem mais uma técnica vindo, então nunca deixava morrer a esperança nesses familiares, mesmo que a situação fosse realmente difícil. Após o evento, foi servido um brunch aos convidados. O Beni realmente é um cara incrível por isso. É fácil um médico entregar uma prescrição e deixar sob a responsabilidade do paciente se virar. Se der, deu. Se não der, não deu. Essa é a postura padrão dos médicos. A do Beni, herdada pelo pai, seguramente é diferente. Eu estou com você, vou te assessorar e vou resolver o seu problema. O Beni ele consegue unir 2 características muito legais para um profissional da saúde. Ele tem excelência técnica
com pesquisa. Ele tem um aspecto humano sensacional. Ele acredita mais no processo de cura, às vezes, do que dos seus próprios pacientes. E isso é legal porque ele consegue passar isso para o paciente. Além do aspecto humano, do aspecto de generosidade, que as pessoas que o conhecem acabam se apaixonando por ele, pela família, enfim. O Dr. Benjamin, ele criou um filho e uma família muito bonita e que herdaram essa característica que é tão lembrada do Dr. Benjamin, que é a generosidade e a excelência na área da medicina. Um espírito extraordinário. Ele veio aqui para cumprir uma missão. É impressionante como ele tem a certeza do que ele deveria fazer aqui. Foi muito bem colocado nesse vídeo que nós assistimos agora há pouco a sua capacidade de realizar e de se preocupar com o seu semelhante. É indiscutível essa preocupação com a criança, com o aspecto mais belo que existe da medicina, que é o aspecto preventivo e não corretivo. Essa luta por preservar a vida, por dar condições à melhor dignidade possível. Eu acho que essa era a grande qualidade dele. Daí o resto é reconhecimento. É aquilo que eu digo para meus alunos: faça o que você ama, cumpra o seu papel individual e social. O resto será consequência. Coitado daquele que vai atrás do dinheiro. Não é isto o sentido da vida. Ele, para mim, é um exemplo. Eu acho que o dever dele não está cumprido. Porque eu acho que meu pai é um homem daqueles que nascem e sempre querem fazer mais. O dever dele não está cumprido. Mas ele foi bem, né? E mostrando que ele era realmente um homem que dominou o mundo. Quando o mundo tinha poucos aviões, o mundo que tinha poucos computadores, não existia computador. Então era tudo escrito à mão, era tudo enviado por cartas. Mas mesmo assim, ele não ficou satisfeito. De maneira que quando ele voltar, eu acho que ele vai fazer mais ainda.